A questão da maternidade foi desde sempre tema de reflexão de todas as filosofias e religiões. A mãe é sinónimo de vida. É ela que eterniza o indivíduo. É ela a responsável pela continuação do grupo. Talvez seja por essa razão que na antiguidade os casamentos eram arranjados pelos parentes mais próximos dos noivos, tendo em vista, através da procriação, a sobrevivência da sociedade. Hoje já não é assim, pelo menos no mundo ocidentalizado. E falar-se de famílias monoparentais ou mães solteiras parece já não causar embaraço a ninguém. E é precisamente sobre mães solteiras que falaremos no nosso programa de hoje. Mas isto não é tudo. Vamos ainda conhecer uma igreja evangélica da zona da Grande Lisboa, teremos música especial e, no final, a habitual rubrica da doutora Manuela Saramago, Faces da Notícia. Em 1994 aproxima-se rapidamente o seu fim. Consagrado como o Ano Internacional da Família, muitas foram as iniciativas que, de forma mais ou menos original, procuraram caracterizar a família de hoje, os seus problemas e desafios e, sobretudo, levantar a ponta do véu e perguntar no final de mais um milénio: mas que família queremos construir? A resposta adivinha-se difícil. O mundo em que vivemos assume hoje contornos pouco precisos e a realidade de uns é, muitas vezes, o sonho ou o pesadelo de outros. As pesquisas, tão intensamente feitas ao longo de 94, revelaram que o tecido social do nosso país é muito variado. Famílias há muitas, mas a quantas delas poderemos chamar assim? O que é para si uma família? Uma família, para mim, é tudo. Para um homem com sentimentos e com organização, a família é tudo. Tenho notado que está-se a estragar isso. Está-se a estragar a família, cada um faz aquilo que quer e não lhe interessa a família. Querem gozar a vida e não lhe interessa mais nada. A família acho que é o melhor bem que nós temos e acho que devemos preservá-la. A família para mim é tudo, é o carinho que eu tenho por eles, amor e tudo. Eu só queria ter muito era para lhe dar. A família é, sei lá, é uma coisa muito importante para uma pessoa, né? É um conjunto de pessoas que se amam, que vivem umas para as outras, que vivem em comunhão, que é um conjunto de pessoas que se sentem bem entre si. Gosta de estar juntos. Não existe, quer dizer... Não existem intrigas nem ódios entre essas pessoas. Tudo quanto pertence à família é o melhor que há na vida. Eu que só tenho o marido e a filha, então faço ideia o que é para a minha família. É tudo, é a maior felicidade. Ainda melhor. Já sei dar o valor do que é isso tudo. A família é, sem dúvida, uma unidade de vital e duradoura importância. É a primeira instituição que cada um de nós conhece e na qual se desenvolve biologicamente, psicologicamente, social e culturalmente. Profundos são os laços que unem os indivíduos que constituem uma família. Podemos definir família como um espaço emocional constituída por dois elementos adultos de sexo oposto e que, portanto, constituem a primeira fase do ciclo de vida de uma família. O seu alargamento, através do nascimento e educação dos filhos, constitui a segunda fase do ciclo vital e a sua dissolução acontece por morte, divórcio ou separação das famílias. Portanto, esta será a última fase do ciclo de vida da família. Concretamente, em relação à realidade portuguesa, eu penso que podemos afirmar que a família nuclear tradicional é ainda o que predomina. No entanto, devemos estar atentos para o crescente aumento de situações de novas formas de família e, concretamente, as famílias monoparentais. Uma das alterações mais significativas no quadro das famílias portuguesas prende-se com a monoparentalidade, isto é, famílias em que apenas uma pessoa, pai ou mãe, cuida da criança em contraste com o esquema tradicional, pai, mãe e filhos, todos debaixo do mesmo teto.
é visível o crescimento da percentagem de novas formas de família e, concretamente, da monoparentalidade. As famílias monoparentais resultam do divórcio, da morte de um dos cônjuges, esta situação é menos frequente hoje em dia, e as mães solteiras. Relativamente ao divórcio, e concretamente em relação à situação portuguesa, verifica-se atualmente um aumento do número de divórcios em casais com filhos. Em 1975, representavam 55,7% dos casais divorciados, percentagem que atinge em 1988 os 68,1%. A natalidade fora do casamento tem vindo também a aumentar progressivamente. Assim, os nascimentos fora do casamento, que em 1960 eram 9,5% do total dos nativos, ultrapassaram os 13,7% em 1988. O aumento das famílias monoparentais, como consequência, constituem agora 13% do total contra 10% em 1970. Face a estes números, podemos apontar várias razões, como o primado dos interesses face ao primado dos valores, ou seja, a nossa correria desenfreada pelo ter, em detrimento do ser. Uma má gestão do tempo, que nos leva a não arranjarmos tempo para estarmos uns com os outros. Uma relação, sem dúvida, mais exigente entre os cônjuges. A igualdade, ou caminharmos para a igualdade do homem e da mulher, e o assumir de carreiras profissionais igualmente exigentes. A influência cada vez mais notória dos meios de comunicação social na transmissão de princípios e valores. Estes e outros são indicadores de uma sociedade em profunda mudança, onde é urgente criar novas formas de estar, alternativas e compensadoras. É essencial reforçar a função extraordinária da família, concretamente em relação ao equilíbrio emocional dos seus membros. É legítimo perguntar se o facto de uma criança crescer fora de uma relação matrimonial estável interfere ou não no seu desenvolvimento. Será que precisamos realmente de um pai e de uma mãe? Doutora Ângela Marques, a questão que está no ar neste momento, neste programa, é se é realmente necessário ou não nós termos um pai e uma mãe para o nosso desenvolvimento, ou seja, para o desenvolvimento da criança e o seu crescimento normal. Anteriormente, com base em fatores biológicos, pensava-se que as mães possuíam quase totalmente a capacidade para estimular o desenvolvimento dos filhos. Atualmente sabe-se que também os fatores culturais têm aqui muito peso e que é muito importante a presença do pai, não é? Que é fundamental, aliás. Porque o tipo de interação que a criança vai estabelecer com o pai é muito mais estimulante, mais rica. Também o tempo que o pai pode passar com a criança é muito maior, muitas vezes, na prática, do que a mãe. Além de que o pai, por vezes, apresenta maior capacidade em inventar brincadeiras mais estimulantes do ponto de vista físico, do ponto de vista de passeios ao ar livre, integração social. E no que se refere à criança do sexo masculino, vai fazer toda uma identificação com o pai, que é fundamental ao seu crescimento saudável. Por outro lado, a presença do pai é ainda muito importante, no sentido em que vai favorecer toda uma estabilidade no lar, vai dar todo um conjunto de cuidados à mãe, que vai contribuir para uma estabilidade, para um bem-estar da própria família em si. Portanto, podemos afirmar que, de facto, quer o pai, quer a mãe são indispensáveis a um desenvolvimento normal. Não podemos, no entanto, perder de vista todo um conjunto de fatores sociais, culturais, que têm contribuído para um aumento da monoparentalidade. E há casos gritantes em que, havendo maus tratos, havendo queixas por parte quer da esposa, quer dos filhos, o ambiente sem a presença do pai será muito mais favorável, não é? Mas estou a falar aqui, evidentemente, de casos extremos
em que não é possível ter um pai e uma mãe. Depois temos que nos lembrar ainda das mães solteiras, das adolescentes, que nos últimos anos tem crescido um aumento, tem-se verificado, aliás, um aumento da monoparentalidade também em adolescentes. E, portanto, são casos também eles a ter em conta e que nós temos nos debruçado cada vez mais sobre o estudo dessas situações e que nessa análise nós vamos constatar diferenças de situações e que têm que ser analisadas tendo em conta a situação presente, as dificuldades atuais da nossa sociedade. É um facto, e nós temos notado isso, temos constatado que o aumento da monoparentalidade é uma realidade, infelizmente. Quais são as consequências para a sociedade em geral deste aumento da monoparentalidade? Já estamos a antever, e neste momento é fácil já nós observarmos isso, um aumento de uma grande instabilidade na família, um aumento também de comportamentos desviantes, nomeadamente quando a criança atinge a fase da adolescência, em que começa a procurar grupos que são, digamos assim, os seus parceiros são as pessoas com quem se identifica, e são grupos muitas vezes marginais, fora do ambiente familiar, e vão contribuir para um aumento de dificuldades a nível da aprendizagem, portanto, na escola, ausências à escola, faltas, e muitas vezes é a partir daí que alguns destes jovens acabam por cair no caminho da droga, dos consumos de droga. E portanto, estamos perante situações bem delicadas, quando o jovem atinge este tipo de comportamentos. Temos falado da monoparentalidade, mas que advém do facto, basicamente, das mães solteiras e especialmente adolescentes, mas também há famílias monoparentais e tem-se notado um crescimento bastante considerável devido ao facto das separações e divórcios de famílias tradicionais, onde os filhos já têm uma idade de adolescentes ou até mesmo de jovens. Penso que a reação deles será diferente. Comparativamente com os filhos de pais tradicionais, os filhos de pais separados apresentam características muito específicas, nomeadamente sentimentos de perda, portanto, porque há aqui uma grande perda por parte da criança, uma certa raiva também pela separação, que a criança muitas vezes não consegue até definir muito bem, mas que está lá presente. Mudanças, esta dificuldade em todo um conjunto de mudanças que se instala na família que entretanto se separou, instabilidade e confusão também é muito presente neste tipo de crianças, algumas mudanças emocionais que têm a ver com conflitos, por exemplo, de lealdade perante um pai e o outro pai que não está presente. Muitas vezes até a criança acaba por viver em duas casas que terminam sendo dois mundos separados, e esses mundos separados estão em conflito, e a criança vai passar o fim de semana a uma casa, volta durante a semana para a outra casa. Também alterações que têm a ver com o estilo de vida, com muitas vezes a ausência de suporte financeiro por parte de um dos pais, geralmente é a mãe que fica com a custódia da criança, embora nem sempre, mas enfrenta todo um isolamento social, até uma certa marginalização por parte da escola. A criança acaba por ser muitas vezes até estigmatizada no próprio ambiente escolar. E, por outro lado, com a agravante de não ter qualquer tipo de apoio. Neste programa, e para não fugirmos ao nosso bom hábito, vamos ter o nosso tema musical. Convidamos o Grupo Orion para estar connosco. Senhor, Senhor, quão maravilhoso em toda a terra o teu nome. Senhor, quão maravilhoso em toda
Senhor, quão maravilhoso em toda a terra o teu nome. Senhor, Senhor, quão maravilhoso em toda a terra o teu nome. Senhor, te louvarei. Senhor, magnífico é o teu nome. Príncipe da paz e Rei. Senhor, quão majestoso tu és. Senhor, Senhor, quão maravilhoso em toda a terra o teu nome. Senhor, Senhor, quão maravilhoso em toda a terra o teu nome. Senhor, te louvarei. Senhor, magnífico é o teu nome. Senhor, te louvarei. Senhor, magnífico é o teu nome. Príncipe da paz e Rei. Senhor, quão majestoso tu és. Príncipe da paz e Rei. Senhor, quão majestoso. Senhor, Senhor, quão maravilhoso em toda a terra o teu nome. Senhor, Senhor, quão maravilhoso em toda a terra o teu nome. Senhor. Referimos no início do programa que íamos conhecer mais uma igreja evangélica da zona da Grande Lisboa, pois quem nos leva a esse passeio de descoberta é a Raquel com os seus sinais de vida. Nesta nossa ronda por algumas das muitas igrejas evangélicas da nossa cidade de Lisboa e arredores, viemos hoje até à Buraca. Estamos aqui nas instalações da Assembleia de Deus, na Estrada de Alfragide 6B, e numa comunidade que conta já alguns bons anos de existência. Começamos por perguntar ao pastor Samuel Fernandes há quanto tempo existe esta comunidade e quais são os seus pontos altos. Esta comunidade existe há cerca de 40 anos, aqui nos bairros da Buraca e da Maia, e os seus pontos altos é contribuir para o bem-estar da sociedade aqui ao nosso redor, seja adulto, criança ou jovem. Nós tentamos ter uma influência espiritual sobre toda esta zona ao redor da igreja, apresentando Jesus como a solução para o homem e para a mulher de estes bairros em que nós estamos inseridos. Quais são as características principais desta comunidade que individualizam das restantes comunidades no panorama geral evangélico e o que é que esta igreja tem para oferecer a todos aqueles que a visitam e a todos aqueles que já fazem parte dela? Como evangélicos, nós acreditamos naquilo que a Bíblia diz, acreditamos em Deus, na existência de Deus e na pessoa de Jesus Cristo, trazendo a salvação a todos os homens. Mas ainda assim, acreditamos que o homem precisa diariamente viver guiado pelo Espírito Santo e cheio do Espírito Santo. E quando assim é, ele terá sempre uma vida de vitória, uma vida que muitos não conseguem ter, mas vivendo cheio do Espírito Santo é possível viver essa vida que tantos anseiam. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, em 1991, o número de crianças nascidas em famílias monoparentais era de 18.122, sendo o resultado de divórcio, separação ou opção, o que representa 5 a 10% do total de famílias em Portugal. O número crescente de mães solteiras e a importância deste fenómeno na sociedade atual foram algumas das razões que nos levaram a fazer o programa de hoje. E se tiveres alguma dúvida ou precisares de algum conselho, podes escrever para o Caminhos Terceiro Domingo, apartado 4113, 1503, Lisboa Codex. Podes ainda telefonar para o SOS Grávida, que funciona de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas, e cujo número de telefone é o 395-2143 da Rede Lisboa. 395-2143, em Lisboa. Já a seguir vamos ter a habitual rubrica Faces da Notícia com a doutora Manuela Saramago. E quanto a nós dois, marcamos encontro para o dia 18 de dezembro para, obviamente, falarmos sobre o Natal. Então, até dezembro. Até dezembro. A identidade sexual e a formação do caráter e de um sistema de valores marca o fim da adolescência. Para esta tarefa é tudo importante.
o abandono da relação de dependência infantil, a evolução do grupo, tal como a descrevemos, as sucessivas experiências de envolvimento afetivo ou sexual. As sucessivas experiências de envolvimento afetivo ou sexual são consideradas por psiquiatras e psicólogos em geral como essenciais no desenvolvimento do adolescente. A publicidade e as revistas dirigidas aos adolescentes exploram cada vez mais o sexo. A família está em ruptura, o que cria graves carências afetivas no adolescente. Apesar de se falar muito sobre sexo, ainda não existe um programa de educação sexual a funcionar nas escolas. Todos nós sabemos que os adolescentes têm dificuldade em resistir a grandes pressões e que minimizam com grande frequência as consequências dos seus atos. O que faz com que, por exemplo, possam ter relações sexuais sem qualquer tipo de proteção. Perante tudo isto, é inevitável que surjam mães solteiras adolescentes. Assumiram a sua gravidez, voluntariamente ou não, e vêem-se lançadas no meio de severas críticas, de grande incompreensão e desamparo. Algumas delas foram forçadas pela família a saírem de casa. São também abandonadas pelo pai do bebê, que por não ter nenhum sinal exterior de paternidade, consegue sair ileso de toda esta situação. Estas adolescentes entram bruscamente no mundo adulto quando ainda se notam nelas alguns traços infantis. Algumas gostam de brincar com bonecos. Por vezes até amuam porque querem o brinquedo com que o filho está a brincar. A sua relação com o filho pode envolver rejeição ou uma forte dependência do filho. Sem apoio, a complexidade desta relação vai aumentar. Por se encontrar sozinha, a adolescente vê-se obrigada a procurar um meio de sustento e um lugar para morar com o filho, o que não é tarefa fácil. Algumas adolescentes têm ainda que suportar o facto da sua gravidez ser consequência de uma violação ou de um incesto. Perante isto, podemos afirmar que desamparar a mãe solteira não resolve o problema, apenas desencadeia novos problemas. Fomos à procura de instituições de apoio à mãe solteira. Começámos por ser informados de que existem poucos apoios e apenas uma instituição acolhe mães solteiras. A visita a esta instituição revelou-nos a urgência de uma sensibilização de toda a população para este problema. Este trabalho é dirigido por 4 senhoras cujos princípios são amplamente criticados pela nossa sociedade. São cristãs e estão ali para tentar diminuir o efeito da distorção de valores feita pela nossa sociedade. Esta instituição pode ajudar mães solteiras, mas também precisa de ajuda. Precisa de roupa, precisa de brinquedos, precisa de voluntários. Quem precisar de ajuda, ou quem quiser ajudar, então anote esta morada. Casa de Proteção e Amparo de Santo António, Calçada das Necessidades, número 2, 1300, Lisboa. Um povo milenar com um destino: a integração na sociedade moderna. Gente remota, hoje à noite. TV2